Olá, meu caro amigo seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, a live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde você fica compreendendo uma notícia a partir da ótica da doutrina espírita. Você relembra datas importantes da história do Espiritismo. Você também tem indicação de livros espíritas para ler. E sempre encerramos com uma música espírita, composta por mim com apoio da inteligência artificial, sobre o tema do nosso Papo Espírita. Hoje, o nosso Papo Espírita tem como título Câmara de Rio Preto, aprova projeto que obriga oração do Pai Nosso nas escolas. Já que estamos falando da oração do Pai Nosso, a oportunidade de estarmos juntos, procurando compreender um pouco mais, não somente o mundo que nos cerca, mas também a nós mesmos. Então, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas, à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E como já informamos, a notícia que dá origem ao nosso Papo Espírita tem como título Câmara de Rio Preto, em São Paulo, aprova projeto que obriga a oração do Pai Nosso nas escolas. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto aprovou o projeto de lei na quarta-feira, 2 de abril, que obriga as privadas do município. A proposta foi apresentada pelo presidente da Casa, vereador Luciano Julião, e prevê que a oração ocorra pelo menos uma vez por semana durante o ano letivo. O texto foi aprovado por 18 votos a 4. A proposta foi encaminhada à sanção do prefeito Coronel Fabiano Cândido. Em sua conta no Instagram, o chefe do executivo compartilhou uma publicação que afirma que o projeto de lei terá a sua aprovação. O parlamentar afirmou que a proposta tem como objetivo promover a formação moral e ética dos estudantes. De acordo com o texto, cada escola poderá definir o dia e horário da prática, respeitando sua rotina interna. O vereador justificou para os jovens no caminho do bem e dos ensinamentos de Deus. A participação, no entanto, não será obrigatória. Estudantes que não quiserem participar poderão ser dispensados mediante apresentação de declaração assinada pelos responsáveis no início do ano letivo. Segundo o vereador, a prática da oração pode contribuir para o desenvolvimento espiritual dos alunos, promovendo movimentos de reflexão e introspecção, além de promover a integração de alunos e professores, ressaltando a importância da amizade, respeito, solidariedade e união. Realmente, olha, a oração, ela é extremamente benéfica. Só que, para muitas pessoas, ela é a última tábua da salvação. Por quê? Não acreditam no seu poder, não acreditam na sua eficácia. Então, depois que apelam a todos os recursos, só resta pedir a quem? A Deus. E aí, nós oramos. Mas é importante a gente lembrar a respeito da oração, da preces espíritas. Pois é, nos capítulos finais
do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27 e 28, Allan Kardec nos coloca que os espíritos têm dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e de maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais não tenha nada o coração. Kardec nos coloca que os espíritos jamais prescrevem qualquer fórmula absoluta de prece. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também a fim de auxiliar os que se sentem embaraçados para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditariam ter orado realmente desde que não formulassem seus pensamentos. Então, Allan Kardec, no final, coloca uma coletânea de preces que servem para todas as ocasiões, que nos ajudam a formular a nossa prece. E é interessante a gente também compreender um pouco mais a respeito da eficácia da prece. Porque há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é inútil nós expô-las para Ele. E acrescento os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Será que isso realmente é verdade? Vamos começar pelas leis que regem o universo. Sem dúvida, existem leis que são imutáveis e que não podemos desconhecer. E não podem ser mudadas ao capricho de cada um, mas aí acreditar que em todas as circunstâncias da vida nós estamos submetidos à fatalidade, vai uma grande distância, porque estaríamos negando o quê? A grande conquista do ser humano quando chega no reino nominal, que é o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio para pensar, para decidir e também para obrar. Então, será que todos os acontecimentos da vida já estão pré-programados? Nós seríamos como um computador que executa um programa? Os espíritos nos dizem que não. Que, apesar de haverem as leis imutáveis, há também a justiça, a misericórdia divina. Então, quando Deus nos outorgou a inteligência, se atuarmos mecanicamente, ela não vai ter nenhuma serventia para nós, não é assim? Pois é. E a nossa vontade de ser feliz, de melhor, estaria anulada. Então, o próprio Jesus disse, há 2000 anos atrás, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Então, é que a gente, quando lê e ouve e rememora esta frase de Jesus, a gente advoga em causa própria, não é? O que a gente pede para Deus? Muitas vezes aquilo que nós pedimos são coisas materiais. E não pedimos para Deus o que é realmente importante, que é o quê? A força, a determinação, a paciência para fazer a nossa evolução espiritual. Porque a nossa evolução espiritual, ela é demorada, ela não acontece num passe de mágica, não. E quando nós vamos para a prece, o que acontece? Existe a transmissão do pensamento. A doutrina espírita nos esclarece a respeito da transmissão do pensamento, ou seja, o nosso pensamento, ele é captado por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que estão mais longe, porque, através da prece, nós estamos invocando. E pelo pensamento, nós nos comunicamos com quem?
Em princípio, estamos tentando nos comunicar com Deus através dos bons espíritos. Mas será que realmente, quando nós estamos orando, nós colocamos o nosso amor, a nossa vontade, a nossa determinação na prece? Ou nós fazemos aquelas preces maquinais? É. Tem pessoas que rezam 10 Ave Maria, 20 Pai Nosso. Mas aí o que acontece? Depois da primeira Ave Maria, depois do primeiro Pai Nosso, o pensamento voa, não voa? Começa a pensar no que tem que fazer, pensar na família, nos amigos, e nos esquecemos da comunicação com Deus e com bons espíritos. Então, por isso que os espíritos colocam que a prece não precisa de fórmula, não. É nós com Deus. É nós com nossos espíritos protetores. Então, a doutrina espírita vem nos tornar compreensível a santa prece, explicando através do quê? Da transmissão do pensamento. E, se nós apelarmos com fervor, claro que ela sempre será ouvida. Agora, atender às nossas preces. Como é que acontece? Tem uma história bastante interessante que eu repito várias vezes. Certa vez alguém orava muito para Deus para acertar na loteria. E foi dias, meses, anos a fio, até que um dia Deus perdeu a paciência. Isso é uma metáfora, não é a realidade. E disse para ele, olha, pelo menos tu joga na loteria para mim poder te ajudar. Então, muitas vezes a gente quer coisas que não estão à nossa disposição e a gente diz que Deus não ouve, mas todas as preces são ouvidas. E aquelas que são mais fervorosas, elas são selecionadas pelos espíritos e é feita uma avaliação de como será atendido. Por exemplo, muitas vezes a gente ora pedindo a Deus um emprego, mas não sai de casa para ir em busca do emprego e deixar um currículo. Então, muitas vezes, esta oração para conseguir emprego, você deixa o currículo e os bons espíritos vão atuar sobre quem recebeu o currículo para analisá-lo e ver se pode conceder o emprego. Então, é assim que age a maneira como os bons espíritos atendem às nossas preces. Interessante essa colocação, né? E também, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos analisa as preces pagas. É importante lembrar que Jesus disse, há 2000 anos atrás, não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, isso é, abocanham suas fortunas. Então, sendo a prece um ato de caridade, cobrar alguém para que se dirija a Deus por ontem é se transformar em um intermediário. Pois é. E quantas vezes a gente pede para outras pessoas orarem, a gente mesmo podendo orar. Quando a gente pede para alguém orar e a gente acaba não orando por aquela pessoa, me desculpem a figura de linguagem, mas nós somos semelhantes a Pilatos que, mesmo percebendo que Jesus não tinha culpa nenhuma, o devolveu para ser julgado pelos hebreus, ou seja, a gente acaba lavando as nossas mãos. E tem outra coisa interessante também no poder da prece. A prece em conjunto. Ela atinge aquele que necessita. Nós temos o exemplo. Nós, do Centro Espírita Allan Kardec, diariamente às 19 horas, nos reunimos pelo WhatsApp, numa roda de conversa para fazer o que nós chamamos de o Evangelho do Lar. Ou seja, todo dia, entre 7 e 7h20 aproximadamente, nós nos reunimos para fazer o Evangelho e para orar. E temos tido depoimentos
de pessoas por quem foi pedido oração em conjunto funciona e funciona muito bem. Então, em vez da prece paga, vamos orar em conjunto, reúna a sua família para orar. E como nós estamos falando a respeito do Pai Nosso, é importante a gente lembrar que, como eu disse no capítulo 28, onde Allan Kardec nos apresenta algumas preces espíritas, que é importante lembrar que o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. E as diversas fórmulas não fazem diferença. Então, Kardec analisa o Pai Nosso, que é a oração que nos foi legada por Jesus, e que é a oração tema da lei, do projeto de lei aprovado em Rio Preto, São Paulo, porque o Pai Nosso, ele é o exemplo prático de como a gente deve orar. Porque na oração, nós fazemos três coisas. Primeiro, louvar a Deus. Segundo, agradecer. E terceiro, pedir. Só que normalmente o que acontece? A gente sempre deixa de lado as duas primeiras partes, que é louvar a Deus e agradecer. E acaba sempre orando, pedindo alguma coisa. Então, quando Jesus nos legou o Pai Nosso, ele nos deu um exemplo simples, prático, dos Espíritos, que são os intermediários de Deus, que levam o nosso pedido a Deus para que seja atendido. Então, vamos analisar um pouco do Pai Nosso. Nós começamos dizendo: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Significa que cremos em Deus. Porque tudo que existe à nossa volta revela o seu poder e a sua bondade. Ah, Deus não é bom. Deus me dá dificuldade. Não. Deus não dá dificuldade. Existe uma harmonia no universo que dá testemunho de quê? Da sabedoria de Deus. E o que acontece? Quando nós desrespeitamos as leis morais, nós transgredimos. E a justiça divina é perfeita a cada um de nós, segundo. Hoje nós estamos vivendo em um mundo aí com muita violência, com muita dificuldade. E quem plantou isso no passado? Fui eu, foi você, porque essa não é a nossa primeira reencarnação no planeta, não. Já tivemos centenas, milhares de reencarnações no planeta, e nem sempre fomos bons como nós somos hoje. Nós somos maus, muito maus, e hoje a gente colhe os frutos daquilo que plantou. Então, é importante a gente compreender que a sabedoria de Deus e a providência divina ultrapassam todas as faculdades humanas. Pois é, a obra da criação é perfeita. O homem é que teima em poluir, em degradar, em destruir. Então, quando a gente olha à nossa volta, por toda parte a gente tem prova dessa paternal solicitude de Deus. Cego, portanto, é aquele que não reconhece o dedo de Deus no universo e principalmente na nossa terra. E é o orgulhoso, claro. É aquele que não glorifica e ingrato, aquele que não rende graças. Pois é. Acredito que todos nós, eu também, me incluo no rol dos ingratos e dos orgulhosos, porque eu também, como você, normalmente uso a oração para pedir. Lembro de agradecer. Às vezes lembro de louvar. Mas, na hora da dificuldade, a gente
vai, às vezes, de forma orgulhosa e outras vezes de forma humilde, até Deus pedir a sua ajuda. E aí depois tem a segunda frase do Pai Nosso. Venha o teu reino. O que significa isso? Significa que Deus nos deu leis plenas de sabedoria e que nos daria felicidade. Se nós as cumpríssemos, por exemplo, a lei de amor, que é subdividida em várias leis. A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de justiça, amor e caridade. Nós cumprimos essas leis? Não. E olha que nós já viemos orando o Pai Nosso há 2 anos. E antes de Jesus, Moisés também nos trouxe o Pai Nosso nos 10 mandamentos. E o que aconteceu? Nós respeitamos as leis divinas? Não. A gente que pede que venha o reino de Deus, de acordo como nós queremos. Eu quero um reino de Deus com fartura, com muita festa, com isso, aquilo outro. Nos preocupamos muito com a parte material. E quando a gente que pede que venha até nós o reino de Deus, nós precisamos nos espiritualizar para quem? Para que possamos conquistar um pouco de felicidade. A terceira frase é: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós já vimos nas 2 primeiras frases, nós não somos submissos a Deus, não. Nós queremos que o nosso Deus pessoal atenda às nossas necessidades, não importa quais elas sejam. E aí, como filhos insubmissos, que erramos contra Deus, nós somos semelhantes ao filho pródigo, que pede a sua herança e sai pelo mundo. Depois que gasta tudo, lembra do pai e volta. E o pai o recebe, de braços abertos. O mesmo acontece com Deus. Por quê? Mais dia, menos dia, nós vamos fazer a vontade de Deus, que é o quê? Observar as suas leis e nos submetermos a ela, sem nos queixar. E como a gente se queixa, não é? Se queixa porque não compreende que as leis de Deus são sábias e justas. E depois ele pede: dá-nos o pão de cada dia. A gente quer pão, manteiga, presunto, mortadela, creme cheese e tudo mais, não é? Nós nos preocupamos basicamente com o quê? Com o material. Claro que o alimento ele é indispensável para a sustentação das forças do corpo. Só que não só no Brasil, mas no mundo estamos tendo uma geração de obesos, ou seja, então nós estamos absorvendo muito mais do que pão de cada dia. E isso é em relação ao corpo. E o pão do espírito? Nós temos nos preocupado com ele? Ou deixamos a espiritualidade para quando aposentar, para quando tiver mais tempo? Porque a gente tem tempo para tudo, não tem? Eu tenho que fazer exercício, eu tenho que caminhar, eu tenho que ir para a festa com meus amigos, eu tenho que ter um tempinho para ver televisão, eu tenho que ter um tempinho para acompanhar as redes sociais e o pão do espírito. No fim de semana eu vou na missa, ou eu vou no templo, eu vou no centro espírita, eu vou no terreiro para tomar um passe. É assim que a gente age
em relação ao pão do Espírito. E esquece que, mesmo nós tendo um corpo forte e um espírito fraco, esse corpo forte, quando nós chegarmos na parte espiritual, não vai valer de nada. O que vai valer na parte espiritual é o quê? É o quanto nós absorvemos de pão espiritual. E isso também nos leva a refletir sobre o trabalho, né? É importante lembrar que o trabalho é a segunda das leis divinas. Ele é a ferramenta dada por Deus para quê? Para desenvolver a nossa inteligência e, consequentemente, a nossa moralidade. Aí depois temos a quinta frase. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os que nos devem. Nós fazemos isso? Com certeza você vai concordar comigo que nós somos muito bons em pedir perdão. Mas se perdoar está dentro da nossa agenda? Pois é. E no Pai Nosso ele diz, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aqueles que nos devem. E cada um de nós cometeu quantas infrações às leis divinas? Perdemos a conta. Aliás, podemos ter uma ideia de o quanto nós infringimos as leis divinas de acordo com o nosso sofrimento. A Terra ainda é um mundo de provas e expiação, ou seja, é um mundo de sofrimento. Só que, diariamente, a gente pede a Deus perdão pelas faltas e promete não fazer mais. Mas, muitas vezes, é somente da boca para fora, não é? Porque amanhã nós fazemos novamente. Eu, quando era jovem, eu era católico e toda semana assistia à missa, porque na época, na escola, era uma escola religiosa, nós ganhávamos medalha de missa se assistíssemos a todas elas. Então, pelo menos a medalha de missa, a gente podia tentar conseguir. De estudo era mais difícil. E toda semana fazia confissão. Era sempre os mesmos pecados. E também era sempre o mesmo castigo. Tantos Pai Nosso, tantas Ave Maria, e nós seguimos em frente. Cresci, acabei me tornando espírita, mas ainda continuo cometendo erros. Procuro corrigi-los. É difícil. Com certeza, você que está aí me acompanhando, sabe o quanto é difícil nós nos corrigirmos dos nossos erros. Ou seja, pedirmos a Deus o perdão das nossas dívidas. Sempre estamos pedindo, mas agora vem outro lado. Nós perdoamos aqueles que nos devem? Eu vou dizer que é difícil, né? E olha que Jesus recomendou o perdão. Há 2000 anos atrás, quando Pedro perguntou quantas vezes deveria perdoar, ele disse, não 7 vezes, mas 77 vezes. E o Pedro perguntou, mas é muito, né? Aí Jesus ainda complementou, cada vez que alguém agir mal contra ti. Significa que o perdão é uma maneira de nós nos livrarmos do agressor. Hoje em dia, a sociedade está dividida entre nós e eles. Os bons, os maus, o isso, o aquilo outro, e ficamos nos digladiando. Por que não perdoamos? Todo mundo tem direito a ter a sua opinião e tem que ser respeitada, mesmo que seja diferente. Só que isso acaba não acontecendo, porque o que nós queremos é que todo mundo seja igual a nós. Não é assim? Então, está na hora de nós pensarmos mais, depois de pedir perdão pelas nossas dívidas, perdoarmos aqueles que nos devem. Depois, a sexta frase é, não nos deixe entregue à tentação,
mas livra-nos do mal. A tentação é o quê? É o teste. Todos nós que viemos ao planeta através do nascimento, por ser a Terra o mundo de provas e expiação, o que acontece? Nós estamos sendo testados. A nossa persistência em sermos bons. E quando pedimos que nos livra do mal, nós temos que lembrar que quem nos livra do mal somos nós. Porque é importante a gente lembrar. Somos espíritos imperfeitos. É claro que estamos rodeados de espíritos encarnados imperfeitos e espíritos desencarnados também imperfeitos. Aqueles espíritos que estão encarnados, que têm uma evolução maior que a nossa, muitas vezes a gente critica. Por exemplo, o Papa Francisco retornou à pátria espiritual. Ele assumiu o nome de Francisco em homenagem a Francisco de Assis, que foi um exemplo de humildade e de pobreza, de trabalho em benefício do semelhante. Só que, quando Francisco agia dessa maneira, porque Jesus não veio para os ricos, para os bons. Ele mesmo disse: eu vim para os pobres e para os doentes. Quem eram os seus companheiros? Prostitutas, pobres, doentes. E quando Francisco Bergoglio age como Francisco, ele, como Jesus, é chamado de comunista. Por quê? Porque ele foi um exemplo para nós. E então, a partir desses bons exemplos, a gente procura afastar a tentação e se livra do mal. Porque quando estamos pensando bem, quando estamos praticando bem, o que acontece? Nós temos a companhia dos bons espíritos. E eles estão junto de nós, nos auxiliando na nossa evolução. Porque todos nós temos uma família espiritual que fica torcendo por nós enquanto nós estamos encarnados e nos ajudando. Temos também um espírito protetor que procura nos encaminhar para o bem, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. O que ele faz? Ele coloca uma sugestão na mente: olha, a gente vê o dinheiro caído no chão. Os maus espíritos, não, pega para ti. Não é assim que vem o primeiro pensamento? E o segundo pensamento é: não, vamos procurar quem é o proprietário para entregar para ele. Então, aqui nós estamos vendo, por um lado, a sugestão dos bons espíritos, e, por outro lado, a sugestão dos maus espíritos. Então, quando a gente pede para Deus que não nos deixe entregue à tentação e livra-nos do mal, nós precisamos ainda da tentação, que é para nos livrarmos do mal e continuarmos na prática do bem, que é para isso que nós estamos aqui no planeta. E, finalmente, a última frase é: assim seja. É o momento em que nós nos curvamos ante a sabedoria infinita de Deus e pedimos que faça-se a sua vontade e não a nossa. Depois da análise do Pai Nosso, vamos ver quais são as datas importantes do Espiritismo na segunda quinzena do mês de abril. No dia 18, já foi motivo do nosso Papo Espírita anterior, surgiu a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Essa obra é considerada um marco da doutrina. No dia 18 de abril de 1997, pela primeira vez, é comemorado no Brasil o Dia dos Espíritas, graças à Lei 9.471, de 27 de dezembro de 1996, projeto de lei do deputado Alberto Calvo. No dia 21 de 4 de 1889, Bezerra de Menezes funda o Centro Espírita do Brasil, a primeira escola de médiuns, juntamente com Augusto Elias Silva. No dia 22 de 4 de 1904,
desencarna Florence Cook, médium, por intermédio da qual o espírito Kate King se materializou, dando o ensejo a que o cientista William Crookes estudasse o fenômeno em detalhes e nos trouxesse a sua obra. Falando em materialização, no dia 23 de 4 de 1923, desencarna a médium Ana Prata. Raimundo Nogueira Farias, escritor espírita, com seu livro Trabalho dos Mortos, detalha o fenômeno de efeitos físicos nos quais Ana Prado era agente mediúnico. É interessante a gente lembrar que logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, havia necessidade de se provar para os cientistas a sobrevivência do espírito. Então, houve a necessidade de médiums de efeitos físicos com a energia dos quais, que nós chamamos de ectoplasma, os espíritos se materializavam e eram estudados. Hoje em dia, não há mais essa necessidade. Vamos agora à indicação de livros. Já que hoje estamos falando no Pai Nosso, nós indicamos uma coletânea de preces espíritas escrita por Allan Kardec. Essa obra é constituída de 3 partes. Um resumo da doutrina espírita, Pedi Obtereis, que é uma dissertação sobre a qualidade, eficácia e ação da prece, e a coletânea de preces espíritas. Kardec frisa: os espíritos não prescrevem nenhuma forma absoluta de prece. Quando as dão, é para fixar as ideias, sobretudo para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Temos também preces espíritas, cujo autor é Caibar Schutel. É uma coletânea de algumas preces do Evangelho, com o objetivo de facilitar aquele que não consegue formular seus pensamentos. O autor também apresenta nesse livro algumas questões sobre Deus, religião, moral espírita e oração. E, finalmente, nós temos o livro A Luz da Oração, de diversos espíritos, psicografado por Chico Xavier. É uma coletânea de preces, através de ditadas por vários espíritos, apresenta reflexões sobre o mecanismo da prece, orienta-nos o sentimento que devemos proferir a prece para atrair vibrações positivas. É utilíssimo para usar nas reuniões públicas, nas reuniões mediúnicas e também no Evangelho do Lar. E, encerrando o nosso Papo Espírita, vamos à nossa música. Mas antes da música, vamos à nossa oração. Agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, Allan Kardec, mentor do nosso Centro Espírita, a direção espiritual do Centro Espírita, que sempre nos acompanha nas atividades espíritas ao público, e a você que está conosco, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoarmos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. A todos, obrigado pela companhia e fiquem com a música que trata do nosso Papo Espírita. Só um momentinho que estamos com uma pequena dificuldade aqui a respeito da nossa música. Então, vamos reiniciar a música. Nós deixamos ela sempre pré-programada, mas hoje tivemos um problema que já está sendo solucionado.
teu nome é santo. Onde brilha e o coração na caridade, a nossa missão. Pai nosso, escuta a prece de amor, tua vontade sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se faça. Venha o teu reino, reino de luz, com tua lei, que com luz humilde, fiéis do amor, sempre meu próximo, com teu amor. Nosso escudo de amor, tua vontade sempre o melhor. Boa força e a paz, e que o teu reino em nós se faça. Nosso reino, reino de luz, com tua lei, que a alma conduz. Dos unidos, fiéis no amor, sempre no próximo, com teu amor. Pai nosso, escuta de amor, tua vontade é sempre o melhor. Dá-nos o pão, a força e a paz, e que o teu reino em nós se faça. Livra-nos, Pai, das tentações, e o mal não toque nossos corações. Guia-nos sempre